Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é domingo, dia 9 de abril, pílula do Evangelho especial, como sempre aos domingos. Que Deus te abençoe e te inspire em todas as partes do mundo que abrem, o seu coração para que a gente possa conversar em conjunto, meus amigos, sobre as nossas pílulas do Evangelho. Olha, hoje eu queria conversar com você sobre um daqueles assuntos que são delicados, porque são tão profundos para serem tratados num tempo curto, mas são necessários. Como lidar com provas e expiações? Qual de nós já não foi surpreendido por situações que faz a gente se questionar, né? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É ou não é? Quanta gente você conhece que já fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida? Seja por causa de problemas financeiros, de afetividade, problema de saúde, problemas familiares principalmente, né? Pais em relação a filhos ou filhos em relação aos pais. Quantas vezes na vida, gente, nós perguntamos por que eu reencarnei nesse lugar? Por que eu estou aqui, né? Bomba caindo na minha cabeça? Ou então por que eu estou aqui passando fome, não tem água, não tem comida? Ou por que eu estou aqui, não tem bomba caindo, eu tenho água e comida, mas não tenho uma família que me ame? Ou então meu corpo está sempre doente? Ou me falta dinheiro? E aí por diante. E aí que vem a resposta. Nada acontece por acaso. Meus amigos, sempre tem uma história. Lembre-se sempre dessa frase. Quando você encontrar uma pessoa sofrendo ou uma pessoa feliz, lembre-se, essa pessoa tem uma história. Nada nem ninguém vive uma realidade sem que tenha por algum motivo dado causa a ela em algum momento do seu passado, porque Deus não é injusto. Jamais nós poderíamos assumir essa ideia, né, de que as coisas aconteceriam ao acaso, porque aí você estaria dizendo que Deus é injusto, o que é um absurdo. Mesmo a pessoa que está com a fé engatinhando tem a noção clara que Deus é soberanamente justo e bom e não permitiria que essas injustiças acontecessem. Muitos são os casos que ilustram, né, o que eu quero dizer. Eu queria começar ilustrando para vocês a fala, né, introdutória lá do livro maravilhoso chamado Libertação, que eu recomendo a leitura, um dos livros mais profundos da psicografia inequívoca e extraordinária de Chico Xavier, nosso amado Chico. Esse livro conta histórias incríveis de libertação. Libertação do passado, libertação de obsessões profundas, libertação das ilusões que nós mesmos criamos para nós. Nós vamos encontrar uma das personagens do livro, a Dona Margarida, uma mulher atormentada, né, perturbada completamente. E quando André Luiz a encontra, vai encontrá-la e questiona com Gúbio, que era o mentor que estava junto com ele, por que essa mulher sofre tanto? Ela chamava e gritava e chamava, né, pelo nome de uma pessoa que estava lá na terra. E, enfim, ela no mundo espiritual. E aí a gente vai analisar que ela tinha um detalhe. Ela tinha umas bolotas ao seu redor. Esse é um assunto profundo, eu não vou entrar aqui porque a gente definitivamente não tem tempo para isso. Mas eram formas ovoides, né? A forma ovoide é o que acontece, infelizmente, em casos profundos de culpa, de ódio, de rancor. Quando o ser desencarna, se rejeita se ajustar perante a lei de Deus e acaba deteriorando o próprio perispírito. Creia você nisso ou não. Longa história que até a ciência hoje moderna, junto com a espiritualidade, tem começado a detectar como base de muitos casos de loucura, de esquizofrenia e de uma série de outras perturbações que até recentemente eram catalogadas no campo único e exclusivamente da loucura mundana, mas que hoje a ciência médica e espiritual, que é essa ciência mais ampla, com percepção mais ampla, começa a localizar como sendo a causa dos transtornos que se manifestam no corpo físico, no cérebro humano, mas que tem causa em perturbações espirituais causadas por obsessões. Enfim, longa história. Então, essa Dona Margarida estava lá com 3 formas dessas. E eu vou encurtar a história para vocês. Quem eram os 3? Os 3 eram vítimas do orgulho dela da vida anterior. Na vida anterior, ela era casada, né, com um homem muito rico, um senhor de engenho que tinha escravos. E então esse senhor, o marido dela, casou com uma esse senhor namorou uma escrava, né, teve 2 filhos, na verdade, com uma escrava, estuprava, enfim, ficava com ela. E quando a Dona Margarida descobriu, ela ficou com muito ódio. Quer dizer, ao invés de se resolver com o marido, fez o quê? Foi se vingar da mulher e dos meninos. Primeiro afastou a mãe das crianças. É como se um senhor feudal não a oprimisse, né? Como se ela tivesse simplesmente buscado porque ela quis.
Então essa senhora foi afastada brutalmente das suas crianças por causa da intervenção da dona Margarida naquela oportunidade, e aí ela acaba, né, desencarnando doente, depressiva e com ódio mortal dessa mulher, porque estava longe dos seus filhos. Não demorou muito, ela criou, inventou situações e os rapazes foram duramente açoitados, né, constantemente no pau de arara. E tiveram também ferimentos profundos por mentiras. Ela inventou que eles tinham roubado e tal, coisa que não tinha acontecido. E os dois também acabaram desencarnando. Resumo da história, os três ficaram perseguindo-a, né, em espírito até o momento em que ela desencarne, e desde então estavam ligados a ela. Então nesse momento André Luiz conta a história. Ela estava pronta para retornar à Terra. Gúbio diz, ela tem que reencarnar. E o marido dela já está na Terra, hoje é uma criança. E ela chamava por ele. Hoje é uma criança e eles vão voltar, vão casar de novo e vão receber essas 3 crianças que estão nessas formas ovoides. Tem que devolver a eles essa forma com muito amor e carinho, e com certeza vão passar muito sufoco, porque vão ser crianças difíceis que vão resistir a eles, talvez briguem entre si, talvez eles próprios tenham aversão a esses filhos inicialmente, mas o amor divino através da relação de pai, mãe com filhos e filhos com pais vão reajustá-los gradativamente através da dor. Resumo da história, nada acontece por acaso. Eu só estou contando isso para vocês, meus amigos, por quê? Porque há várias formas da gente encarar como lidar com as provas e expiações. Existem vários caminhos, né? Eu podia falar, vamos ter fé, perseverança, isso sempre. Mas hoje eu queria enfocar, tenha consciência da reencarnação. Mesmo que você não acredite na reencarnação, e você tem todo o meu respeito, porque houve uma época que eu também não acreditava, houve uma época que eu também não tinha o conhecimento e as experiências que eu tenho hoje. Então por isso eu entendo quem critica, quem não acredita, quem vai buscar pontos na Bíblia para dizer que isso é um absurdo. E aí eu vou te mostrar uma lista na Bíblia para te mostrar que não é absurdo, porque Jesus era claramente reencarnacionista, está lá, para quem quiser ler. Né, quando João Batista é capturado, questionam Jesus. Se fora João Batista ou Elias, que tinha ocorrido essas coisas todas quando João Batista é decapitado. Ora, como é que vai perguntar para Jesus, podia ter sido João Batista ou Elias? Elias que tinha vivido séculos antes, se eles não acreditassem em reencarnação. Jesus cura o cego de Siloé. Os discípulos perguntam, quem foi que pecou, mestre, para que esse homem nascesse assim? A ele, né? Nenhum nem outro, né? Porque as pessoas perguntam, se ele nasceu assim, se alguém tinha pecado antes, era ele que tinha errado, o próprio cego ou alguém anteriormente? E Jesus, nenhum dos dois. Nasceu assim para que o mistério de Deus, a vontade de meu Pai, se cumprisse. Ou seja, se era possível os discípulos de Jesus, imagina, perguntar para Jesus, a hipótese dele ter nascido assim por causa de erros dele, é porque a reencarnação existia. E são muitos outros casos, eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso não é discussão teológica, né? Mas o fato, gente, que até hoje a ciência mostra a reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, que durante mais de 40 anos chefiou o Departamento de Estudos Psicobiofísicos da Universidade da Virgínia, catalogou mais de 3.000 casos, e ele não era religioso, detalhe importante, ele era cientista, desencarnou sendo cientista, catalogou mais de 3.000 casos de reencarnações comprovadas pela ciência, de crianças que se lembravam de vidas passadas, que afirmaram onde tinham vivido, como tinham desencarnado, e se lembravam inclusive do endereço dos próprios pais. E ele ia até o local da memória dessas crianças e checava nos cartórios, né, as certidões de nascença, e muitos, inclusive, dos pais anteriores estavam vivos. Crianças que reencarnavam com a própria marca da morte no corpo. Está lá, pesquisa na internet. Mais de 3.000 casos. Então, para aquele que realmente se abre para o conhecimento, né, coloca de mão suas crenças limitantes ou medo, né, que infelizmente muitas pessoas de outras religiões tentam causar para nos impedir de pensar, você vai ver que a reencarnação existe sim. E tem que existir mesmo, né? Porque senão como explicar tanta desigualdade, concorda? Falar o que? Mistério de Deus? Ué, que Deus é esse misterioso que não quer que você conheça a si próprio, que quer que você sofra do nada? Desculpa, mas para mim isso não faz o menor sentido. O Deus que Jesus me apresentou é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus que me liberta, não que me aprisiona na ignorância. O Deus que Jesus nos apresentou é um Pai de generosidade, que quer que a gente deixe brilhar a nossa luz. Então, meus amigos, quando nós temos uma prova e uma expiação, tenha certeza que nada ocorre ao acaso. Mesmo que você não entenda por quê, mesmo que você não saiba como, agora, alguma coisa aconteceu em algum momento no passado que fez com que nós atraíssemos essa prova para a nossa aprendizagem, para o nosso amadurecimento, sim senhor e sim senhora. E cabe a cada um de nós agradecer a Deus, não pela prova em si, mas pela aprendizagem que a prova traz.
E feliz daquelas pessoas que trocam a revolta pela humildade de aprender, né? Que trocam a vergonha pelo desejo de aprender a amar no meio dessa dor, que trocam a tristeza pela abnegação de não desistir das pessoas que ama, mesmo quando essas pessoas são difíceis, de não desistir de si mesmo, mesmo quando a gente tem vontade de chutar tudo para o alto, porque a gente reconhece que nada acontece por acaso. No final do livro Libertação, claro, as histórias lindas vão sendo mostradas e o final é feliz, porque sempre o final é feliz, sempre. Dores podem ser profundas, meus amigos, vivenciados por você, mas sempre o final é feliz. Portanto, tenha certeza que nada ocorre ao acaso. Abra-se para a vida, né? Tenha essa consciência de que nada ocorre por acaso. Como lidar com provas e expiações? Tem várias maneiras, mas hoje meu convite a você é compreendendo que nada ocorre por acaso. Isso afasta a revolta e traz de volta a esperança de que se a gente aprender com a experiência atual, se a gente progredir através da nossa fé, da nossa oração, nós vamos dar um passo adiante. E um dia, o motivo que gerou essa prova atual que a gente está vivenciando, seja ela qual for, já não vai mais existir, porque nossa alma vai se libertar. Tá bom? Bem, nosso tempo é curtinho, já está longa essa pílula, não quero te cansar mais. Esses são estudos profundos. Eu convido vocês que desejam estudar mais, leiam o livro Libertação, que é magnífico. Procurem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a causa das aflições, que vocês vão gostar muito e vão encontrar com certeza respostas. E aqueles que querem referências da reencarnação na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, vocês vão encontrar uma quantidade enorme dessas referências e vocês podem ler e tirar suas dúvidas. E quem está buscando a referência da ciência, Dr. Ian Stevenson, Universidade da Virgínia. Coloca no Google, vai aparecer várias páginas em inglês e em português para você checar as informações que eu estou compartilhando, tá bom? Jesus abençoe seu coração, lindo domingo, muita luz a você, sua família, sua comunidade, né, o país em que você se encontra, deixe brilhar a vossa luz, tá bem? E daqui a pouquinho, às 14 horas, nós temos um seminário, como liberar o seu Cristo interior, no Centro Espírita Allan Kardec, que fica no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. Se você estiver ali nas redondezas, vai ser um prazer enorme poder te rever, tá bom? Fiquem com Deus então e até breve, meus queridos amigos, até muito breve. E lembre-se, nada acontece por acaso.